Coloca lá no grupo da igreja que já começou. Uns dois, pastor também. E até colocou no status também. Lá nos dois. O pessoal foi entrando aí, organizando. Vamos ver. Podemos Por ver que enquanto, tá começando. ninguém. Ninguém. Tá começando, né? Já, pode avisar lá no grupo, pastor. Ó, já começou comentando, pessoal. Bora chegar. Chegar. Já tem dois? Ainda não. Aqui no Facebook ele ainda não avisou. Instagram, vou usar mais a live. Fui jovem. Então. Olha aí. Então acho que pode começar. Bora lá? Já tem? Tem? Já apareceu alguém? No Instagram tem uns duas pessoas aí. Sejam bem-vindos, vocês 5, 7. O pessoal que está chegando aí, vão compartilhando a transmissão. Pela página da PIB Castanhal no Facebook. Isso. E no perfil do Instagram. Compartilhando, vamos entrando, vamos esperando mais um pouquinho para a gente começar. Tu tens esse link aí? Tu mandaste pra mim, não, né? Ele só fica pronto depois que a transmissão conclui. Esse aqui pode, né? Tu colocaste aqui, né? Pode. Tá. Beleza. Mas já tá, sério. Esse aí. Eu acho que podemos começar, porque depois que concluir ela fica postada lá. Então vamos. Quem chegou atrasado pega o início. Bom dia, meus irmãos. Em tempo de quarentena, achamos esses veículos da mídia social para poder cultuarmos a Deus em coletivo, continuar cultuando a Ele em coletivo, e daremos início a esse período de transmissão ao vivo. Sejam todos bem-vindos, participem conosco. Essas transmissões serão regulares aos domingos, 9h30 pela manhã e às 18 horas à noite, e às quartas-feiras às 18 horas. Então estejam com a gente, participem, colaborem, mandem pedidos de oração. Estamos aqui juntos para adorar o Senhor, para cultuar a Ele. A igreja não para, a igreja continua ativa, a igreja somos nós. Então vamos louvar a Ele e vamos buscar Ele em primeiro lugar em oração, agradecendo por esse momento, pedindo que Ele direcione todo esse momento de culto. Sejam bem-vindos, vão compartilhando aí com as pessoas, para mais pessoas chegarem à transmissão, e vamos dar seguimento ao nosso culto. Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, queremos Te agradecer e Te louvar, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua mão tem estado sobre cada um de nós, tem nos protegido, nos livrado, tem nos dado fôlego de vida. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, através dos meios de comunicação, das mídias sociais, de podermos estar próximos uns dos outros, de cultuarmos o Teu nome em coletivo também, de uma forma diferente, mas estamos juntos. A igreja somos nós. Teu Filho edificou essa igreja, somos parte do corpo de Cristo. Então direciona, Pai, todo esse momento de culto. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, a vida das pessoas que estão aqui, a vida das pessoas que estão assistindo. O Senhor esteja com elas nesse momento, fale a seus corações, revela a Tua vontade, revela, Senhor, a Tua palavra a nós, nos edifica nessa manhã. E obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos com vida, de poder cultuar e adorar ao Teu nome, que é o único digno. Obrigado, Senhor, por tudo. É a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai começar cantando, e eu peço a você que cante aí junto conosco na sua casa. A gente vai cantar a música O Melhor Lugar do Mundo, e faça dessa canção uma oração para a sua vida. Não há melhor lugar do mundo do que estar aos pés do Salvador. Leva uma vida nos faz sonhar.
lá em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Romanos 8, versículo 35 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus permanece fiel e intacta. Em tempos de incertezas, de caos, podemos sentir a presença do Senhor mais do que nunca. E estamos nele, através do seu Filho, que nos reconciliou com Deus. Então nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse momento a gente vai fazer essa leitura novamente através da canção. Eu peço a você que cante junto conosco. Quem nos separará do amor de Cristo? Perseguição, fome ou
nessa alegria, nessa euforia que estamos tendo aqui de louvar o Senhor, a gente vai continuar declarando a Ele que a nossa confiança está nele. Então vamos declarar: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mensagem bíblica através do nosso pastor Benedito Ferreira. Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz. Não estamos presentes fisicamente para dar aquele abraço, vamos esperar passar essa temporada, né? Mas estamos aqui em espírito para meditarmos na palavra de Deus. Me vem à mente quais os sentimentos que têm abatido a população mundial em tempo de coronavírus, né? Covid-19, né? Qual o sentimento? Eu penso que o medo é um deles, angústia, ansiedade, o nível de estresse bem elevado. Imagina as crianças, os idosos dentro de casa, E o que fazer então? Quais os conselhos que nós temos da palavra de Deus? E quando falo em conselho, eu penso logo em Filipenses 4 e penso no escritor da carta, o apóstolo Paulo. Paulo vem falando de alegria como se estivesse num palácio, mas ele na verdade não estava no palácio, ele estava preso, já no corredor literalmente da morte, teria sua cabeça decepada. E este homem fala de alegria, este homem fala de pensar em coisas boas. E é esse texto de Filipenses 4 que eu quero pensar, refletir com você. Eu quero ler a
partir do versículo 6, Filipenses capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum valor ou louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que também o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Vamos parar? Eterno Deus, nosso Pai bendito, nós te adoramos nesta manhã, reconhecendo a tua soberania. Tu estás assentado no alto trono e tu governa o universo. O Senhor conhece as nossas vidas, sabe o que sentimos e tens a resposta para o nosso consolo. Nós queremos, ó Deus, neste momento, que através deste veículo de comunicação, que o teu povo, e aonde for vista e ouvida esta mensagem, possam ser edificados pela tua palavra. Nos consola, nos dá sabedoria, nos ajuda, ó Deus, tirar bons resultados desta pandemia. Vidas no altar. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto eu tomo emprestado um comentário do pastor Joaquim Dias, está lá em atos9.com, utilizo algumas informações básicas, mas quando nós olhamos logo para Filipenses capítulo 4, de 6 a 9, mais precisamente no versículo de número 6 e 7, eu então fiz a seguinte pergunta, né? Como lidar com o desconhecido e o inevitável? Como agir em tempo de Covid-19? Né? Parar, desistir, desanimar, se estressar? Não, esta não é a saída. O povo de Deus já aprendeu a viver contente em todos os momentos. E este momento é um momento, este tempo é uma oportunidade que Deus nos dá para experimentarmos algo tremendo dele. A igreja certamente aprenderá e está aprendendo a usar os meios de comunicações, as mídias sociais, o alcance que nós, humanamente e fisicamente, não conseguiríamos alcançar. Mas bem, eu quero pensar com você em algumas coisas importantes. E quando eu olho então para o versículo 6, eu faço a seguinte pergunta: como viver e como agir então? Como viver e como agir em tempo de caos, de tragédia, de pavor, de estresse? E aí eu olho para o versículo 6 e encontro a resposta. Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresente seu pedido a Deus. O que nós não devemos fazer é andarmos preocupados. Não podemos sofrer por antecipação. Não resolve problema. Ansiedade certamente tem sido algo que tem atingido a população mundial. O povo de Deus é sal da terra, é luz do mundo. Você pode utilizar as mídias sociais para confortar pessoas que você conhece. Você pode levar a palavra de Deus, mas para tanto você precisa obedecer este mandamento, este imperativo do apóstolo Paulo: não andem preocupados, não andem ansiosos. Ou seja,
se é imperativo, não tem opção. A única opção é obedecer. Aí você diria, isso não é um mandamento. É um mandamento, está no imperativo. Nós não estamos falando de ansiedade ligado literalmente à saúde do psicológico humano, essa área da psiquiatria, dos psicólogos. Mas nós estamos falando, querido, de algo que a igreja estava passando ali em decorrência de algum fator que estava acontecendo. E domingo passado nós mencionamos um conflito entre Evódia e Síntique, né? Isso estava gerando uma certa instabilidade. E está dentro do contexto. E quando Paulo fala que não devemos andar ansiosos, aí eu me pergunto, como então fazer isto? Como agir então? Todas as nossas preocupações, elas devem ser colocadas diante de Deus pela oração, com súplica e com ações de graça. Então precisaremos mudar a nossa forma de orar. Talvez nosso tempo de oração com Deus está sendo pedir algo, mas oração é mais do que isto. Este é o tempo, nós temos tempo agora. É tempo então, queridos, de conhecer a Deus através da comunhão que a oração nos permite. E eu sei que é difícil. O dia a dia nos leva a orar rapidamente. Mas se a gente aprender a orar, refazer as nossas orações no sentido de louvor a Deus, de confissão de pecado, de intercessão, de busca à intimidade com Deus, nós certamente seremos curados destas preocupações que não nos ajudam, ao contrário, elas nos adoecem. Então, quando Paulo está dizendo que não devemos andar ansiosos, preocupados, então como resolver isso? Como não adoecer? A ideia é através da oração. Faça da oração sua comunhão com Deus. Faça da oração o tempo também de interceder por aqueles que sofrem, pelos nossos idosos, crianças, a população mundial, os que moram no continente africano. Eu penso então, a Europa com todo o seu potencial, recorre de um lado para o outro dos seus meios de equipamento que tratam da saúde, mas eu penso no continente africano. Como está vivendo? Nós podemos fazer a diferença. Suplicar. E aí Paulo fala uma coisa muito importante, ele diz, com ação de graça, apresente seus pedidos. Nós precisamos ter memória, lembrar do tempo que Deus já agiu. Quantas respostas o Senhor já nos deu, quantos momentos de aflição nós já passamos. É hora de lembrar dos livramentos, do cuidado do Senhor e termos um coração agradecido. Gratidão cura enfermidades, enfermidade da alma. Seja um homem, uma mulher grata ou grato a Deus, grato às pessoas que têm te ajudado ao longo da caminhada. O verso 7 apresenta como resultado: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E aí eu perguntei, qual o resultado de levar tudo a Deus em oração e ter um coração agradecido? O resultado é ter a paz, sentir a paz, que o próprio texto diz que excede a todo entendimento. Colocar diante de Deus, através da oração, da petição, com um coração agradecido a Deus, vai guardar o nosso coração. E a paz, que não temos como explicar, apenas como sentir e compartilhar com o outro. Este é o grande resultado. Paulo diz ainda no verso 8, quando ele diz assim: e o que fazer então para pensarmos e concluirmos essa nossa meditação? O que devemos fazer neste momento? No verso 8, Paulo diz o que pensar. O que pensar num tempo como este? Ele está dizendo, finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É possível em tempo de tragédia
pensar em coisas boas. É possível. Paulo estava no corredor literalmente da morte. Estava oferecendo literalmente a sua vida como sacrifício, como libação. E este homem fala de alegria, este homem fala de paz, este homem fala em pensar em coisas boas. Ele não está falando de algo que ele não estava falando, queridos. O tempo que Paulo viveu, o corredor em que ele estava em direção à guilhotina, foi muito mais cruel do que o tempo que nós estamos passando. Este é tempo de Deus nas nossas vidas, é tempo de conhecê-lo profundamente, de amá-lo, de consagrar a vida a Ele. Ele diz, e aí a última coisa a dizer para a conclusão, é que é hora de praticar o que aprendemos. Ao longo desta caminhada cristã, de relacionamento com Deus, com os irmãos, é tempo de colocar em prática o que aprendemos. Olha o que Paulo diz no verso 8: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe aquilo que você aprendeu na escola bíblica dominical? Sabe aquilo que Deus falou através da sua avó, da sua mãe, de pessoas? Mesmo você que está afastado, que você acha que é o fim da caminhada, é o fim da picada, não é. Lembra das coisas que você aprendeu quando criança. É tempo de pensar em coisas excelentes. É tempo de praticar o que é bom. Concluo dizendo, Paulo, no versículo 4 a 8, exortou os filipenses a esforçar-se para obter 4 virtudes cristãs. Primeiro, regozijar-se sempre no Senhor. Regozija no Senhor em tempo de coronavírus. Segundo, ser moderado com todas as pessoas. Saber tratar o outro. É a vida cristã na prática. É ser amável. Terceiro, ser constante na oração e não ansioso. E último, meditar em coisas excelentes. Que Deus nos abençoe. Que a igreja do Senhor, a igreja brasileira, se levante neste tempo para impactar o mundo. O Brasil é o celeiro de missionários, de ministros do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia. Fique conosco, ainda temos a Escola Bíblica com o Dr. Bruno. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém. E tem uma música do Inário para o culto cristão, que a gente conhece aqui mais pela sigla, o HCC, e trata muito bem essa questão que o pastor acabou de apresentar para a gente aqui. Através de toda oração, buscar o Senhor. E essa música é o número 374. O título dela é Ao Orarmos, Senhor. Olha o que diz a letra. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas vêm, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que os outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. E é isso que a gente vai cantar agora. Essa linda canção do HCC número 374. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, esquecermos do mundo das pressões e aquecermos os nossos corações. Nossas vidas
para a nossa EBD agora com o Dr. Bruno. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de Cristo. Vivemos tempos complicados, né? O coronavírus, o Covid-19, e além dos efeitos físicos da doença, né, problemas respiratórios que ela causa, nós temos observado que as pessoas em confinamento estão ficando com a sua saúde mental um pouco comprometida. E foi um tema que nós achamos pertinente tratar nesse período, a saúde mental do cristão. E hoje a gente vai trazer um assunto que às vezes ainda é tabu para alguns cristãos, que é o crente e o sofrimento. Então, algumas pessoas ainda têm a ideia, né, o conceito teológico de que o crente não pode sofrer. E a gente primeiramente tem que quebrar esse tabu de que crente não sofre. E a gente tem como texto base isso, a carta em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, em que a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E ainda na mesma carta, no capítulo 5, ainda versículo 10, ele nos diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e também fundamentar. Então, esclarecido isso, a gente pode seguir anunciando e declarando que somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo propriedade exclusiva de Deus. Estamos debaixo da graça dele, mas o sofrimento está e estará presente em nossas vidas por causa da nossa natureza decaída resultante do pecado. E isso é inevitável, mas o nosso Deus eterno é que nos ajuda a superar o sofrimento. Então, como o pastor já disse, não devemos andar ansiosos. O sofrimento fará parte da nossa vida. A diferença é se enfrentaremos isso com a ajuda de Cristo, com a ajuda do nosso Deus Altíssimo, ou se seremos orgulhosos o suficiente, cegos o suficiente para achar que somos capazes de suportar sozinhos isso. E a palavra de Deus nos diz em Salmo 34:19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E ainda em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, para falar um pouco das doenças mentais que acabam afligindo todos, inclusive o cristão, nós vamos usar esse tempo para falar principalmente de duas causas de doença mental, que são a ansiedade e a depressão. E eu começo dizendo para os irmãos que as doenças mentais, elas, apesar de terem algumas predileções, alguns grupos preferidos para ter esse tipo de doença, elas ocorrem em todas as populações. Elas não fazem distinção entre gênero, raça, idade ou condição social. Então não importa de que cor é a sua pele, onde você mora, qual a sua idade, você está sujeito a ter uma doença mental. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, pasmem, é o segundo país das Américas com mais habitantes apresentando transtorno depressivo, chegando à marca de até 5,8% da população, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que ganha por pouco, 5,9%, e com uma prevalência mundial que chega à ordem de 4,4%. Então, é uma doença que ataca muita gente. E o suicídio, que é a consequência mais grave das doenças mentais, é o estágio final e é o que nós tentamos evitar, já é a terceira causa de morte não natural no nosso país, perdendo apenas para os acidentes e para as agressões. Então, nesse período, a gente vai buscar esse tempo para abordar justamente a ansiedade e a depressão. E para a gente começar a falar de como que essas doenças se manifestam na nossa vida, a gente precisa falar do sofrimento. A gente já falou anteriormente que ele está presente na nossa vida
independente de sermos ou não salvos por Cristo, termos Cristo em nossa vida. A diferença é que, tendo o nosso Salvador ao nosso lado, Ele nos salvará das aflições. Nós não enfrentaremos essa batalha sozinhos. E o sofrimento, ele afeta as pessoas de várias formas, tanto física, quanto emocional, quanto espiritualmente. E qualquer que seja a intensidade ou origem desse sofrimento, quando ele é prolongado, ele acaba trazendo prejuízos imensos para a pessoa. E ele é democrático, ele atinge justo e injusto, inocente e culpado, né? Se é que podemos dizer que somos justos, na verdade somos justificados por Cristo, pelo sacrifício dele. E aí vem o paradoxo. Como pode alguém bom e justo passar por sofrimento e dificuldade, né? Como isso foi acontecer comigo, né? Normalmente é o questionamento que as pessoas, em momento de angústia, de ansiedade, de tristeza profunda, elas se fazem. O que eu fiz para merecer isso? Será que isso é castigo de Deus? E aí vem um problema que para o cristão é tão grande quanto esse próprio sofrimento. Quando ele não está convicto das coisas que ele deve crer, vem o enfraquecimento da fé. E com a fé fraca, a nossa parte espiritual, que veremos é um fator de proteção às doenças, acaba sendo comprometida. Para muitos ainda, existe um entendimento que, apesar de ser incorreto esse entendimento, né, de que o sofrimento ele não pode fazer parte do dia a dia de Deus. E que Deus, o nosso eterno Deus, não permitiria que um dos seus filhos bom e justo passasse por alguma dificuldade, necessidade, tivesse perdas, traumas. E isso tem sido causa de muitas crises espirituais que vão piorar o processo do adoecimento mental. E eu digo processo porque quando a gente fala de doença mental, diferente de doenças orgânicas, por exemplo, uma gripe, uma intoxicação alimentar em que você pode dormir saudável e acordar doente, a doença mental ela não funciona dessa forma. Normalmente é um processo muito arrastado, que leva meses, às vezes até anos, em que a pessoa está naquele processo de fazer ajustes e compensando o que tem de errado, causando sofrimento. Até que o momento que o próprio organismo e a sua condição mental se deteriora ao ponto de que a doença se instala. E a grande verdade é que, mesmo não querendo receber sofrimento ou provocar, esse sofrimento chega. E já vimos que isso faz parte da nossa vida, não há como negar isso, não há como se esquivar. E uma reação muito natural e esperada é a tristeza, né? Não tem como evitar ficarmos abatidos, para baixo, desesperançosos, quando sofremos alguma perda, quando pessoas nos decepcionam, quando nossos planos não se concretizam, quando perdemos um emprego, quando perdemos um ente querido, ou quando aquele exame traz a notícia de uma doença, às vezes uma doença grave. Soma-se a isso ainda o cotidiano estressante que nós temos, bastante desgastante, em que vivemos um corre-corre, às vezes sem nem saber porquê ou para onde estamos correndo, tudo a fim de cumprir alguma agenda que vai ainda mais consumir a nossa saúde e comprometer nosso bem-estar. E para isso tem a consequência o sofrimento. E quando eu falo sofrimento, não só o físico, mas o sofrimento mental. Isso acaba afetando não apenas nós mesmos, mas os nossos relacionamentos. Nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento do convívio social, nossos amigos do trabalho, escola, faculdade, o nosso desempenho profissional e, eventualmente, isso vai acabar abalando a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes essa tristeza ela é passageira, na verdade a grande maioria das vezes. A pessoa faz ajustes, se recupera, se ajusta à situação, ela vive o período de luto e a vida segue. Em outros casos essa tristeza se perdura, prolonga, ela demora a passar e esse sofrimento prolongado acaba sendo a origem de um transtorno ansioso ou de um transtorno depressivo. E aí, para falar da ansiedade, que é uma das causas de adoecimento mental, os dicionários eles falam que a ansiedade ela pode ser entendida como uma preocupação intensa, excessiva e persistente, né, prolongada, medo de situações cotidianas, principalmente em antecipação
de situações desagradáveis ou perigosas. Então, nós temos recebido relatos e testemunhos de pessoas que estão em confinamento, isolamento social em suas casas, por conta da doença que estamos atravessando, e as pessoas estão ficando bastante alteradas mentalmente e começando a apresentar sinais já de ansiedade. Até certo ponto, a ansiedade é considerada natural do ser humano e ela ajuda a reagir, né? A se adaptar a situações de estresse, medo ou de expectativa. Só que ela pode se tornar doença quando ela extrapola os limites do indivíduo de adaptação. Então, do mesmo jeito que cada um tem uma força física para levantar um peso, para realizar uma tarefa, nós temos também uma resistência mental, em que o indivíduo ele é capaz de passar por essas situações e ir se adaptando até que ele encontre o ponto de ajuste e aquela tristeza, aquela ansiedade passa. Só que quando isso ultrapassa a capacidade da pessoa de se adaptar, aí surge a doença. E ela passa a interferir no bom funcionamento individual ou em sociedade da pessoa. E normalmente esse quadro de ansiedade ele vem acompanhado de sintomas orgânicos, que provavelmente a maioria de vocês já deve ter experimentado algumas vezes. Coração acelerado, suor excessivo, mão suada, tremor, sensação de tensão muscular, de formigamento de extremidade, aquela pálpebra tremendo, e sintomas também psíquicos, como angústia, irritabilidade, alteração do sono. Todo mundo que passou por algum problema na sua vida já deve ter experimentado isso. Só que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês se recuperou. Isso por si só, esse processo hoje em dia já é uma perda de qualidade de vida. Imagina uma pessoa que está sem dormir direito, está irritada com os outros, ela não consegue desempenhar a função dela como deveria, ela começa a ter tensão muscular, começa a ter dores de cabeça por isso. Então, isso aí vai tirando a qualidade de vida da pessoa, e se não tiver o devido tratamento, o devido cuidado, esse quadro vai se agravando até que ele pode chegar a um quadro de ansiedade generalizada, em que o indivíduo ele tem uns ataques fortes, severos de ansiedade, que ele chega a experimentar até a sensação de que ele vai morrer e que ninguém pode ajudar. Então vocês podem imaginar a angústia que esse tipo de doença causa. E falando também de depressão, nós podemos dizer que é uma doença crônica, né? Então normalmente quem apresenta esse quadro é uma doença que tende a se cronificar, ela tem momentos de piora e melhora, ela é recorrente e ela é extremamente prevalente na população geral. Alguns estudos já revelam que mais de 15% da população brasileira, em algum momento da vida, vai experimentar um episódio depressivo, seja ele leve ou grave. E ele é mais comum nas mulheres, 20% versus 12% nos homens, e ele tem uma tendência a ocorrer mais ao final da terceira década de vida, mas pode ocorrer em qualquer idade, tá? Em qualquer momento da vida. E normalmente ela tem 3 grupos de causas que contribuem. Normalmente não existe uma única causa. É um tripé que divide a responsabilidade pelo surgimento da depressão. O primeiro é a genética, que é algo que a gente não pode mudar. Quem tem caso na família de algum transtorno mental, de depressão, esquizofrenia ou qualquer outro transtorno, ele tem até 40% de chance mais de suscetibilidade a ter a depressão. Um outro ponto é justamente o componente cerebral. O nosso cérebro é como se fosse um computador, uma máquina, e ele é regulado, ele trabalha a partir de neurotransmissores, que são substâncias que vão regular esse funcionamento do cérebro. E quando tem uma alteração dessa bioquímica, nós podemos ter também instalação de doença, que vai afetar apetite, vai afetar sono, vai afetar a atividade motora. E também os eventos da nossa vida, né? Traumas, episódios estressantes, perdas, períodos de luto prolongado em pessoas predispostas a ter a depressão, ele pode ser um gatilho para o início do processo. E como fatores de risco, nós temos o histórico familiar, o estresse crônico, ansiedade crônica, então são doenças que andam entrelaçadas, o uso de álcool, drogas, mudanças repentinas de rotina, de emprego, então uma mudança de cidade, uma demissão, alguma coisa assim,
E também doenças orgânicas, né? Diabetes descompensado, falta de algumas vitaminas, alguns cânceres, tudo isso pode afetar a parte orgânica e levar também ao adoecimento mental. E aí a gente fala de sintomas, porque é importante a gente reconhecer quando a pessoa está depressiva, né? Tem-se a ideia geral de que depressiva é a pessoa que está todo o tempo triste, melancólica, chorosa, que ela tem uma sensação de desesperança, né? Ela acha que o universo conspira contra ela, como costumam dizer, né? E, de fato, esses são alguns dos sintomas, mas não é apenas essa forma. A depressão ela tem vários subtipos. Tem episódios depressivos em que a pessoa está extremamente funcional, mas ela está enfrentando um conflito interno, ou ela pode estar experimentando sintomas orgânicos de alteração do sono, alteração do apetite, ela pode ter um cansaço excessivo, ela pode estar com um pensamento lentificado. É aquela pessoa que você vê, ela está fazendo as coisas do dia a dia normalmente, mas quando você conversa com ela, você percebe que ela demora a responder, aquela pessoa mais lenta, ou ela tem falta de iniciativa, ela precisa ser mandada, empurrada para fazer as coisas. Cursa também com alteração do sono. Ela normalmente, a pessoa tem insônia, ela começa a querer dormir, acorda durante a noite e já não consegue mais. Mas tem casos atípicos em que ela já fica muito sonolenta, ela dorme o dia todo. O apetite geralmente está diminuído, é uma pessoa que não quer comer, perdeu o apetite até pelas coisas que ela gosta. E também a redução do interesse sexual. O diagnóstico da depressão ele normalmente é clínico e ele é feito de preferência pelo psiquiatra, que é o médico responsável pela área da saúde mental do ser humano, e ele é feito a partir de um exame do estado mental, questionamento de diversas áreas, e ali ele vai observando as características do episódio que a pessoa está experimentando para definir o subtipo de depressão que a pessoa tem, ou se de fato ela está doente. Como forma de prevenir a depressão, nós temos a prática de exercício físico. O exercício físico ele é capaz de liberar algumas substâncias no nosso cérebro, no nosso corpo, que causam bem-estar. Isso vai fazer com que nós consigamos enfrentar o período de tristeza, de luto que estejamos passando. Uma dieta equilibrada, evitar álcool, drogas, exercitar atividades prazerosas e também exercitar a nossa fé. Frequentar uma igreja já é sabido que é um fator de proteção para você manifestar formas graves ou até de chegar ao suicídio. E o tratamento dessa doença normalmente ele é feito com medicações antidepressivas, né, que vão regular aqueles neurotransmissores que nós falamos anteriormente, fazendo com que essa química do cérebro fique mais perto do normal possível. E a grande importância para a gente da depressão é que, além do prejuízo para a qualidade de vida, ela é a doença mental mais ligada ao suicídio, que é a coisa mais grave que pode acontecer com a pessoa, ela chegar a tirar a própria vida, o bem mais precioso que Deus nos deu, né? A nossa vida que foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. E nem sempre os sintomas são evidentes, como eu falei, às vezes são quadros sutis, leves, e nem sempre a pessoa com depressão manifesta todos os sintomas, às vezes é só um grupo. E a maioria das vezes, elas têm medo de serem estigmatizadas pela doença, de sofrerem preconceito, né? Serem chamadas de doidas, porque isso, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade. E é importante a gente brigar com essa situação, porque cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade para procurar ajuda com medo do que será pensado delas, né? E aí elas acabam escondendo os seus sintomas e sofrimentos. E a gente já viu que o sofrimento prolongado, que não é bem tratado, ele vai levar ao adoecimento. Em uma sociedade que a gente cada vez mais presta menos atenção em quem está próximo de nós, o convívio social e o olhar intencional, você examinar o seu irmão, os seus pais, o seu esposo, sua esposa, seus filhos, pode ser o diferencial para a gente começar a desconfiar que a pessoa precisa de ajuda. E é preciso que a gente saiba que doença mental, depressão, ansiedade, não são frescura, não é falta de Deus, não é pecado escondido, como muitos falam. Tem dados assustadores sobre pastores e missionários com algum transtorno mental, principalmente depressivo,
em necessidade de usar medicações para poder continuar desempenhando suas funções. E como nós já vimos no início do nosso estudo, o crente ele não está imune ao sofrimento. E por isso ele está vulnerável à doença mental também. E cabe a nós, enquanto irmãos em Cristo, dar suporte emocional e espiritual a esses pobres irmãos que estão em sofrimento. Afinal, nós somos ensinados por Paulo, na sua carta aos Gálatas, a ajudarem uns aos outros e assim estarão obedecendo a lei de Cristo. É lógico que o nosso Deus Altíssimo, Eterno, Ele pode realizar tudo, inclusive curas milagrosas e instantâneas. Mas nós também podemos ser usados como canal de bênção quando levamos alguém em necessidade para receber essa ajuda médica que precisa, um apoio psicológico, quando nós visitamos essa pessoa e mostramos para ela que ela não está sozinha, que ela tem alguém para ajudar a passar por aquele momento, e quando oramos por essa pessoa, como o pastor falou, a nossa oração é o nosso canal de comunhão com Deus. E com essa comunhão, nós nos tornamos mais fortes, podemos enfrentar todas as coisas. E enfim, nós precisamos demonstrar o amor de Cristo, não apenas falar dele, né? O discurso tem que sair da teoria e virar prática. Então, se você conhece alguém que você percebe um sinal de ansiedade excessiva, de alguma coisa que lembra a depressão, chama esse irmão para conversar, pergunta como ele está, o que ele está passando, se ele precisa de alguma ajuda. E eu tenho certeza que você vai ser bênção na vida dele. E eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Cuidado com o uso de celulares e redes sociais. Eles são excelentes ferramentas de comunicação e até de evangelização, como estamos fazendo agora. Mas se usadas de forma incorreta, elas acabam nos tornando distantes daqueles que estão próximos e podem nos impedir de observar um irmão em risco de vida por causa da doença mental. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje. Tá? Então, fazendo um apanhado, o crente sofre, tá? Porque nós temos uma natureza decaída, apesar de estarmos salvos em Cristo, nós vamos enfrentar aflições nesse mundo. Mas o nosso Senhor Jesus nos diz que devemos ter ânimo, bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. E nós podemos ser canal de bênção para o nosso irmão doente se nós estivermos atentos e olhando para cada um com a devida atenção, e não apenas convívio social mecânico, de dar um bom dia, uma boa tarde e a vida segue. Observe, irmão, pergunte como ele está, né? E falo isso também para os nossos próprios familiares. Às vezes a doença mental está dentro do nosso lar e nós não estamos dando a devida atenção para isso. Vamos evitar que os irmãos fiquem doentes e que, se ficarem, tenham a ajuda necessária. Né? É o que o nosso Senhor Jesus nos pede, que amemos os outros como Ele nos amou. Tá? E essa é a mensagem de hoje, e eu queria orar com os irmãos para a gente concluir nosso encontro. Paizinho amado, Santo, Santo, exaltado é o Teu nome. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, louvando, Te adorando, mesmo nesse tempo de isolamento social, de convívio, em que o nosso templo está vazio, mas nós que somos igreja, somos corpo de Cristo, estamos cheios do Teu Espírito Santo. Guarda o Teu povo, cuida da saúde física, emocional e também espiritual. Nos guarda debaixo da Tua santa paz. Nos abençoa, nos dá os Teus livramentos. Nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Encerramos nossa primeira transmissão. Para quem ainda não conhecia, não tinha conhecimento, essa é a nossa escola bíblica dominical. Em todos os domingos, às 9 horas, estamos reunidos aqui, temos um momento de culto, depois a gente divide em classes e temos a oportunidade de estudar temas de diversas naturezas, diversos assuntos, diversas matérias associados à Palavra de Deus, sempre como base, e todos os domingos estamos aqui reunidos.
Convido você também para participar conosco através de outra live às 18 horas, será a nossa celebração. Então participe conosco desse momento também às 18 horas. Você é nosso convidado especial a cultuar, a celebrar o Senhor Jesus juntamente conosco. E que Deus abençoe a sua vida. Essa é uma forma que a gente achou de estar próximo de vocês, podermos cultuar juntos. E louvamos a Deus porque Ele tem nos dado esses instrumentos e tem sido bênção nas nossas vidas e certamente foi na vida de vocês também. O pastor Benedito Ferreira, o pastor presidente da nossa igreja, foi o que deu a palavra ainda há pouco, e o nosso irmão Bruno, que é médico, deu o nosso estudo de hoje. Então vamos encerrar esse momento cantando a música que é chamada de Bênção Araônica, e que Deus abençoe você e nos encontramos logo mais.